Olá pessoal, estamos de volta. É, Tivemos um pequeno problema técnico aí com o meu Instagram. Obrigado pela paciência. É, O problema realmente é na minha conta do Instagram, não sei o que acontece. Beleza. Agora É, sim, deu certo. Deu certo. Você já estava aqui há mais tempo, Malu? Já, eu entrei às 18, você não Pois apareceu, é. aí eu saí, voltei de novo, aí eu Pois vi é, a porque live. na minha conta nem apareceu a, a- o símbolo que estava com live no Aham, NetFe não apareceu. Eu tive que reiniciar para depois aparecer. Mas enfim, deu é, certo. final deu certo. Obrigado aí para o pessoal que né, Pela está paciência. retornando, pela paciência, enfim. Vamos rapidamente aí para a nossa temática de hoje, né, Malu? Isso. Que, sem Antes, querer puxar sardinha, uma temática hum, linda, né? sim, eu acho que é uma temática importante, eu acho que é um aquecimento pro mini curso que a gente vai Sim, fazer. Provavelmente daqui a um mês, né, a gente já está quase finalizando essa data, e trabalhar essa coisa de como talvez desenvolver essas relações cuidadosas tão importantes no cenário, pensando quando a gente está querendo cuidar do outro, quando a gente está com essa proposta dentro da psicologia, com essa proposta verdadeira, né, de verdadeiramente cuidar do outro. Mas antes, eu queria, Malu, aproveitar para elogiar publicamente você e Lau pela fantástica live da semana passada. Quem ainda não viu, né, vá lá no IGTV do NetFé. Eu não pude ver no momento, eu vi depois, né, no carro, e assim, eu me surpreendi com rico conteúdo, com a qualidade. Na realidade, a gente sempre espera o melhor de vocês, né? Mas assim, superou as minhas expectativas, assim, fantástico, né? Recomendo o pessoal assistir novamente. Assistir realmente. quem não assistiu, né? A Lau trouxe Enfim, contribuições muito ricas na live. Quem não viu, vale a pena mesmo assistir. Ficou muito bom. vocês estão de parabéns. Eu queria começar aí com a provocação. Por que falar de relações cuidadosas? Né? Eu começo fazendo essa provocação para você, Malu, para a gente ir trocando aí. Por que Uhum. falar de relações cuidadosas? Por que ter uma live para falar desse tema? E somando a sua provocação, David, já vou jogar uma pergunta para o pessoal, né? Para quem está assistindo a gente. Vão escrevendo aí nos comentários para a gente acompanhar e a gente ficar mais próximo, né? Fazer uma live mais interativa, né? Quando se fala de relação cuidadosa, o que que vem para vocês? Né? Quais são os elementos que vocês consideram que sejam importantes para descrever uma relação cuidadosa? Então, jogo essa pergunta, esse convite para vocês escreverem aí para a gente, né? E eu penso, David, que relações cuidadosas nunca foi um tema tão importante para a gente falar nesse momento que a gente está vivendo, né? De intolerância, de polarização, de divisão, né? De julgamento. Eu sinto que isso está muito evidente no período histórico que a gente está vivenciando. E aí, como estabelecer e promover relações de cuidado? E falando aqui de um cuidado um pouco mais amplo, tá? Não só o cuidado na prática e na atuação, né? O cuidado nas relações interpessoais que a gente vive ao longo da vida e não só o cuidado com o outro, né? O cuidado com o outro e também a relação ser uma relação cuidadosa para mim, né? Uma relação frutífera para mim, para que seja uma troca, onde eu contribuo, mas também absorvo um pouco, né, dessa qualidade.
cuidadosa de uma relação humana, de uma relação interpessoal rica, né? E aí fica a pergunta aí para vocês irem colocando nos comentários pra gente. Quando a gente fala de relação cuidadosa, o que é importante estar presente numa relação cuidadosa? Não, vamos explorar um pouquinho aqui para além do terapêutico, viu, gente? Relação humana, relação interpessoal, em diversos contextos, né? Entre amigos, relação familiar, relação entre colegas de trabalho, relação profissional, né? Relações humanas. Para ela ter uma característica de ser uma relação cuidadosa e frutífera, o que é importante? O pessoal já está comentando aqui, ó, falando sobre a escuta, empatia. Que bacana. Empatia de novo. Permitir o outro ser quem realmente é, em seu tempo de ser no mundo. Muito bacana. Rogeriano isso aí, hein? É, bem rogeriano. A Bia tá falando aqui também, relação cuidadosa para mim se baseia em pensar em mim e no outro. Pensar numa relação onde há respeito e diálogo. E um elemento importante também para a gente explorar a questão do diálogo, né? Diálogo não é uma troca de palavras, mas é uma abertura. Né? Uma abertura para o outro, uma abertura para o diferente, uma abertura para o outro, para novas possibilidades, onde eu me permito ser envolvido pelo outro e o envolvo também nessa troca, né? Trocar palavras é fácil, mas estabelecer um diálogo exige uma postura mais ativa. Saber o que é seu e o que é do outro, importante numa relação. O pessoal tá engajado aqui, bacana. Me provoca muito, Malu, a partir dessa fala assim, de reconhecer o outro, se nós que nos propomos a estar num lugar de cuidado profissionalmente, se a gente consegue, nas nossas relações cotidianas, exercer o cuidado. É muito diferente de a gente falar que pedir perfeição para as pessoas, né? Citando aqui a intelectual que mais que me influencia, que é a minha própria esposa. A perfeição é o pior dos defeitos, né? Enfim, ela brinca com isso. Eu não sou perfeito porque a perfeição é o pior dos defeitos, né? Enfim, mas sem esse peso, né, desse lugar assim, eu não posso errar, mas será que é possível eu ser mais cuidadoso como uma forma de desenvolver cotidianamente habilidades e competências que eu vou utilizar ao me colocar no lugar de cuidar do outro. É muito comum, você já passou por isso, a gente escutar dos períodos iniciais nos cursos de psicologia, né? Por que você escolheu psicologia? Eu gostaria de ajudar as pessoas, eu gostaria de cuidar das pessoas. E muitas das vezes, né, com todo respeito a esses alunos, e às vezes eles próprios conseguem fazer essa reflexão, essa fala, muitas das vezes, ali no início, ainda está muito num lugar romântico, né? De um desejo legítimo, mas talvez não disposto ou disposta a enfrentar tudo que é necessário modificar internamente para, de fato, cuidar do outro. Às vezes, não tão disposto a enfrentar, conseguir fazer uma contracultura, porque a cultura nos ensina o tempo todo a estabelecer comunicações de dominação, de opressão, onde eu sei o que é melhor para o outro, eu sei o que é melhor para o meu namorado, para minha mãe, para meu pai, para meu filho, para todo mundo, né?
Nas minhas comunicações, eu sou ensinado a exercer o poder através das comunicações. E eu penso que Rogers, eu queria até citar o Rogers, né? E por isso que eu falei esse comentário, não sei se você falou que foi da Bia, não sei de quem, eu vou falar algo super conectado a isso, né? Rogers é o cara que nos convida a tirar o nosso ego de cena na relação de cuidado, né? Tem uma parte nesse livro, o Tornar-se Pessoa, né? Esse Que livro eu é acho muito bacana. sensacional. É o livro onde a abordagem centrada na pessoa já está madura, né? E tem Sim. uma parte, toda uma parte do livro, veja que bacana, que ele pergunta o seguinte, né? É o título da parte, que tem 3 capítulos. Como poderei ajudar os outros? Ou seja, como poderei estabelecer relações de cuidado, né, profissionalmente? E aí ele fala, no primeiro capítulo, bem lá no início, né, que ele, ao longo da vida, ele sempre teve essa vontade de cuidar, de ajudar, mas ele se movimenta de um lugar para outro. Ele fala que antes se fazia a seguinte pergunta: como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? E a gente é muito educado nesse prisma de mudar o outro, de intervir, né? Os alunos, né, tanto na graduação como na pós-graduação, estão o tempo todo nos perguntando técnica, 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 me dá intervenção, né? E acho que vai muito Como que nesse faz sentido. isso, né? Como que faz isso? Como que eu vou fazer ali para ajudar o outro a mudar? Né? É a grande questão. E aí ele fala, agora eu enunciaria a questão desta maneira. Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal, né? Ou seja, já não é mais uma proposta, e aí é que eu acho que entra a grande coisa do cuidado, do cuidar, do respeito no tocar o outro. Não é mais uma questão de você invadir, manipular esse espaço do outro, decidir pelo outro, enfim, é uma questão de você estar com o outro, apoiar o outro e ajudar o outro a se utilizar desta relação com você para crescer. E se meu ego está ali todo grande a querer passar por cima do outro, né? É, acaba o cuidado. Acaba o cuidado. Exatamente. O Giovanetti tem uma fala que eu acho muito linda, né? Ele fala, o outro desabrocha quando deixo de projetar nele a minha sabedoria. Né? Então, nessa proposta, dentro do que você citou aí do Rogers também, quanta doação e disponibilidade, né, David? Só que essa doação e essa disponibilidade para eu proporcionar para o outro uma relação cuidadosa, ela não é algo feito só com a mente, né? Ah, vou proporcionar uma relação cuidadosa para o outro. Isso exige uma postura, isso exige uma qualidade de ser. Eu tenho que estar em processo de desenvolvimento de uma qualidade existencial, de uma qualidade enquanto pessoa, para eu ser um terreno fértil para o outro, para eu ser frutífero para o outro. E aí eu lembrei quando você comentou agora, no início, sobre a sua esposa, né? O quanto as relações interpessoais, as relações de vínculo que a gente estabelece, os mais diversos ramos, né? Mas acaba que as relações íntimas, né? Na família, as relações amorosas, como elas são muito íntimas, elas acabam nos convidando a isso o tempo todo, né? Nos convidando a se reconhecer no nosso aspecto pessoa, no nosso aspecto ser humano, né? É junto com o outro ali que eu vou reconhecendo também as minhas fragilidades, os meus limites, os meus desafios, as minhas intolerâncias, os meus preconceitos. Né? Então, é um constante convite
eu brinco que é um eterno mergulho dentro da gente mesmo, que a gente faz ao longo da existência, né? Uhum. Então, e voltando também, fazendo um gancho que você falou dos estudantes de início de curso de psicologia, né? Quando falam desse cuidar e o desafio que é esse cuidar, porque para eu estar disponível para o outro no cuidado, eu tenho que ter esses recursos internos bem desenvolvidos para eu ser uma relação de cuidado e não uma Uhum. relação prejudicial, né? E Uhum. isso exige um esforço muito grande. É um trabalho manual e artesanal de constante atualização, voltando, né, no conceito do Rogers também, e de Uhum. constante autoconhecimento e desenvolvimento, né? E a gente Uhum. precisa suar a camisa para isso, né? E aí eu acho que você chega num ponto que você já até tinha mencionado anteriormente, mas que eu também gostaria de pontuar e de frisar, que é o seguinte, é impossível, né, cuidar do outro se eu não tenho autocuidado, se eu não consigo cuidar de mim mesmo, né? É, acho que é importante a gente pensar nisso. E, só que acho que tem uma concepção que nós temos muito na sociedade, inclusive acho que tem a ver com esse tipo de comunicação que Marshall Rosenberg denuncia, de essa comunicação feita para oprimir, para um ter poder sobre o outro, que a gente confunde esse autocuidado com egoísmo, né? E às vezes até por uma formação, às vezes religiosa, né? De que eu preciso ser abnegado, enfim, né? Resignado, mas eu preciso me doar para o outro, enfim. Mas às vezes a gente esquece dessa perspectiva, desculpa, tão importante do cuidar de si mesmo, ou seja, da mesma maneira que você se propõe a cuidar do outro e para você estar inteiro e potente nessa perspectiva de o outro, de conseguir criar uma relação com o outro, que o outro utilize para seu cuidado, né? Você precisa também se cuidar. E aí acho que vale muito essa questão da autoempatia e para poder se escutar, esse autoacolhimento, pensando que isso, em momento algum, quer dizer que eu estou recebendo uma licença para passar por cima do outro em função de coisas pessoais. Aí é anticuidado, né? Exatamente. E é uma coisa que eu reparo tanto no próprio autodesenvolvimento, como no desenvolvimento dos clientes na clínica, e que isso me fascina, é que quanto mais a pessoa tem um autorrespeito, um autocuidado, uma autoempatia com o ser humano que mais a pessoa respeita as outras pessoas, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula, de uma cliente que eu tinha, que trazia para a clínica uma questão de uma mãe muito autoritária, uma relação muito complicada, e ela nunca conseguia falar um não, e se sentia muito violentada nessas relações, né? E a primeira vez que ela consegue falar um não para a mãe, ela chega no consultório chorando muito, assim, né? Enfim, a relação se modifica de certa maneira e muda todo o sistema familiar, né? A forma como ela se coloca a partir de um autocuidado. E a relação com a mãe não piora, pelo contrário, né? Melhora. Ela passa a colocar mais francamente quais são as suas necessidades de forma respeitosa, enfim, mas a relação das duas melhora, ou seja, ela sai de um lugar de sofrer uma tal violência, né? Mas a relação melhora. Obviamente, nem todas as relações isso vai acontecer, mas
o que eu quero a ideia que eu quero mostrar com esse exemplo é de que, geralmente, quando eu tenho mais autocuidado comigo, com o ser humano que eu sou, aumenta o meu potencial de ter mais autocuidado com o outro. Exatamente, né? E isso que você fala, que eu acho muito importante a gente enfatizar também, né? Que você nos relembra, o fato da nossa cultura ter algo enraigado, né? Dessa sobreposição. De eu colocar o meu saber, a minha crença, a minha percepção sobre o que eu acho que é certo para o outro. Seja, independente do tipo de relação que eu estabeleço com esse outro, né? Sendo que é a raiz do cuidado, o primeiro passo para eu construir essa relação cuidadosa é aceitar o outro como ele é, né? E reconhecer o diferente do outro. O outro, ele é diferente de mim, não tem como a gente fugir disso. Nós somos existências, cada um com a sua singularidade, com a sua história de vida, com os desafios que foram encontrando ao longo da vida. Não tem como a gente nos colocar num lugar de igualdade na perspectiva das vivências internas. Isso é muito singular, né? Então, eu não posso achar que o meu referencial, né, de ser pessoa, de desenvolver tais habilidades ou de superar os problemas, vai ser o mesmo referencial do outro, porque ele trilhou um caminho diferente. Então, o pontapé é reconhecer o diferente no outro, que o outro é diferente, né? E me abrir para esse novo, porque esse diferente tem, né? Para somar. Não é uma anulação, uma diminuição, é uma somatória, né? Sim. E um pouquinho do que o Roger chama também de congruência, né? Como é que eu vou convidar o outro a um processo de autocuidado se eu não faço isso? Não faz sentido. Sim. Como é que eu vou convidar o outro a seguir um caminho se eu não sei nem para que lado que vai? Não tem Pode como, pode soar uma palavra forte, mas é hipocrisia da nossa parte. Sim. Né? Exatamente. Tem algo que você fala que, Malu, é música para os meus ouvidos. Aceitar o outro como ele é. Né? É isso o convite dos grandes autores existencialistas, né? Do Medardboss, do Binswanger, né? Quando eles falam dessa coisa da abertura. Esse é o convite, profundo convite de Martin Buber, né? Quando ele fala dessa relação eu-tu, reconhecer o outro como sujeito, como inteiro, não como um objeto né, que eu vou me apossar, né, mas como o ser que ele é. E dizer que isso é desafiador, e por isso que tem essa questão. Será que a gente é capaz de fazer esse movimento, olhar para si, se perceber, entender que a gente tem que fazer esse movimento contracultural, né? E talvez, por exemplo, um outro autor que fala muito disso e é muito mal interpretado é Paulo Freire. Paulo Freire, o tempo todo, o que ele está nos convidando se abra para o seu aluno. Escute o seu aluno, compreenda o seu aluno. Reconheça o diferente, né? E se abra para o novo. Exatamente, essa dialogicidade, e isso é tão difícil, porque também eu acho que nos falta esse movimento de olhar de forma crítica para o movimento que a gente está fazendo, olhar para a nossa existência, né? Um outro fenômeno que costuma acontecer bastante em sala de aula, sempre acontece, por todos os lugares que eu passei, ou por quase todas as turmas que eu passei, isso acontece, né? Quando a gente está falando de empatia, a gente fala de empatia, o pessoal adora, nossa, professora, é muito legal essa coisa da empatia e tal. E aí, em um determinado momento, tem alguém chegando para você reclamando. Ah, professor, mas tem uns alunos aqui que devia desenvolver esse negócio da empatia, porque não tem isso de jeito nenhum. Isso sempre acontece. Ou seja, isso com todo respeito, assim, amor e carinho por todo mundo que um dia chegou para mim para falar isso, né? Mas é só para utilizar aqui como exemplo que a empatia que a gente está falando é um convite para cada um de nós olhar e aceitar esse outro que, nossa, é muito diferente de mim.
Ele vota naquele cara, né? Ele bebe aquela bebida, ele ouve aquele tipo de música, né? Exatamente. Mas a gente está sendo profundamente convidado a aceitar. É diferente de a gente concordar com essas coisas, né? Mas a gente está sendo convidado a, a, a aceitar essa pessoa né, do jeito que ela é, né? Enfim, obviamente sem passar por cima de nós mesmos, inclusive como um gesto de autocuidado, né? Mas também sem passar por cima do outro. E percebendo, e acho que a grande provocação talvez dessa live, nos relacionamentos cotidianos, nos relacionamentos gerais, essa oportunidade de utilizar as relações para desenvolver essa abertura, essa aceitação do outro, essa aceitação da diferença, né? É aí que mora o cuidado. Exatamente. A Beatriz está colocando aqui, eu concordo muito com ela, né? Que a cultura do cancelamento está muito presente hoje, né? A abertura, reconhecer o diferente, às vezes, é tão difícil e desafiador que eu prefiro fingir que ele não existe. Eu literalmente excluo. Eu excluo da rede social, eu excluo da vida, eu simplesmente nego e finjo que isso não existe. Tá muito fácil, né? Eu me privar daquilo que é diferente porque me gera um desconforto do que essa abertura para o novo, né? E aí você falando, David, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Eu adoro dar esse exemplo em sala de aula, citar esse exemplo. Então, quem foi meu aluno aí já ouviu eu falando sobre isso, né? Que eu ouvi um padre falando uma vez, na época, no ano que eu casei, que a gente tem que, para casar na igreja católica, tem que fazer o curso de noivos, né? A gente estava fazendo o curso de noivos. E aí, num dado momento lá do curso, o padre estava falando um pouco de um trabalho voluntário que eles fazem com os presidiários da região, né? E ao longo da sua fala, eles estavam num período onde estava faltando muitos itens de higiene pessoal para aqueles presidiários, né? Que eles não recebiam o suficiente, muitos foram perdendo contato com a família, não recebendo visitas, né? E o que era oferecido nem sempre atendia a demanda deles, né? Enquanto usuários. E aí ele estava falando um pouquinho do trabalho voluntário, o trabalho social que a paróquia fazia com esses presidiários e pedindo para quem pudesse doar higiene pessoal, né? E aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ou esse padre já leu Carl Rogers, hoje ele já estudou psicologia existencial humanista. Porque ele não ia tirar isso de trás da orelha. E aí ele falou assim, muita gente nos questiona e nos julga por nós termos escolhido esse público para fazer um trabalho social, para fazer um trabalho voluntário. Né? Porque os presidiários têm pessoas horríveis lá dentro, que cometeram crimes, que fizeram ações contra a ética social, contra as leis, né, que organizam a nossa sociedade. Então, por que a gente vai escolher essas pessoas, entre aspas, más, para ajudar, para fazer um trabalho voluntário, para fazer, né, dar um suporte social? Nós somos questionados muito, muito nisso, né? Por que esse público? E tinha muitos anos que eles faziam esse trabalho lá. Acho que fazem ainda, não tenho certeza. E aí ele falou assim, nós amamos aquelas pessoas. Nós não concordamos com seus atos criminosos, mas nós amamos aquelas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu aceitar o diferente, eu reconhecer o diferente e me abrir para o novo, não me coloca numa postura de passividade e concordância. Eu posso discordar, eu posso questionar. Eu acho essa fala, a fala dele, isso já tem quase 5 anos atrás, e ela está presente na minha vida, e eu uso isso sempre em sala de aula, né? Nós amamos aquelas pessoas, nós não concordamos com seus atos criminosos, né? E tudo bem, se for contra os meus valores, eu nem devo concordar mesmo. Mas isso não anula a abertura para eu acessar o que está além da atitude criminosa. A pessoa não é só isso, né? Então, estou citando esse exemplo justamente para enfatizar que esse convite que principalmente, né, a psicologia essencial humanista faz, não é de uma passividade, uma concordância com tudo. Ah, então beleza, eu tenho que aceitar o outro e pronto, acabou. Não, eu posso discordar.
eu posso questionar, eu posso provocar e convidar a uma reflexão sobre o tema. Mas o convite é eu não querer sobrepor sobre ele o meu crivo subjetivo, aquilo que eu Uhum, considero como uhum, bonito, feio, certo, errado, bom, ruim. Não, deixa eu ver como é para ele, né? uhum. O que é que tem de diferente nessa pessoa a qual eu me relaciono, que pode contribuir, inclusive, muito com o meu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Uhum, uhum. E acho que nesse. Desculpa, eu te interrompi? Não, pode falar que eu estou voltando nos comentários aqui pra gente ver também o que o Ok. pessoal está É, falando. e eu fico pensando que quando você fala dessa abertura, o quanto que a gente ganha quando a gente se abre para relações cuidadosas, né? E aí, talvez tocar num seguinte ponto, né? É, a gente falando aqui dessas relações cuidadosas, essas relações que incluem o outro, a gente não está falando de nada fácil, né? A gente está falando Exato. de coisas que dão trabalho, que são coisas difíceis, né? Sim. Porém, são coisas que nos enriquecem muito. Porque se eu não me abro para a diferença, para o outro, eu sou sempre a repetição disso, ali fixo, rígido, né? É, quando eu me abro para a diferença, aí existe a possibilidade do novo. Outra coisa que Marshall Rosenberg, Dominic Barker fala também Uhum. muito bem, dessa possibilidade da gente lançar outro olhar para os conflitos. Ou seja, Uhum. sem conflito, a gente não. Malu, você está por aí? Tô sim. Ah, porque deu uma rodinha aqui, eu achei que você que tinha caído, eu tinha caído. Mas Tô enfim, aqui. sem o conflito, a gente não acessa o novo. A gente está sempre Não exatamente no desenvolve. mesmo. Não desenvolve, não cresce, né? É, Uhum. é, e outra coisa também, quando a gente olha para o ser humano com abertura, existe um universo ali. Nesse sentido, nós que trabalhamos com psicoterapia, a gente é extremamente privilegiado É de verdade. acessar esse universo rico. É, eu me lembro, num workshop de escuta que eu fiz, um dos participantes teve uma fala no final que me emocionou muito, né? Ele mesmo estava muito emocionado e ele dizia o seguinte: eu consegui ver as pessoas que estão aqui e me tocou a diversidade de mundos e a riqueza de cada um desses mundos. E essa pessoa estava profundamente emocionada Olha que por ter legal. acessado essa riqueza, essa maravilha que é o outro. E eu Uhum. fico pensando o tanto que a gente perde, o tanto que a gente empobrece a nossa vida a não se abrir para o outro. E aí, retomando, ora, se eu não tiver cuidado com o outro, eu não consigo acessar esse outro. Uhum. A gente vai Uhum. manter uma certa distância, ou eu vou achar que eu estou me relacionando com o outro, mas eu estou me relacionando com aquilo que eu quero que o outro seja. Ao E me às escutar vezes para falando mim, isso, né? Que eu quero que exatamente, ele seja para mim, não por seja ele. para mim, Malu. E, Malu, não sei como que soa para você, mas ao me ouvir falando isso, me dá uma tristeza, sabe? Gera um mal-estar. Uhum, E dentro disso que você está falando do desafio que é esse movimento, eu voltei aqui nos comentários, né? Voltei na hora certa. A Estela colocou uma passagem aqui do livro do Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, que ilustra muito bem isso, né? Que é aceitar ser o que sou nesse sentido e tornar possível que outra pessoa o veja é a tarefa mais difícil que conheço e que nunca está completamente terminada.
E é um Exatamente, desafio constante. A gente lida com isso e vai continuar lidando ao longo da vida, né? exatamente. Né? Tô voltando aqui nos E- comentários. Pode É, falar. esse movimento do resgate do poder pessoal, a gente tem que sempre estar empreendendo energia nele, né? Tem que não, né, gente? É, é interessante a gente fazer esse movimento para sempre se enriquecer, né? A Não tem Ellen que tá. nada. Não tem que nada, exato. A Ellen tá levantando um questionamento aqui muito legal. Hum, Ela coloca, mas não seria um autocuidado excluir algo que lhe causa desconforto? Por exemplo, pessoas que publicam conteúdo com teor preconceituoso e violento. Empatia uhum, versus autocuidado. Aí ela colocou uma carinha pensativa, né? É, dentro do que eu estou entendendo do questionamento dela, super válido, né? Até onde, muito bom. né? Qual é o limiar aí desse autocuidado para não se tornar essa distorção da anulação do outro? Muito, muito bacana Uhum. isso que ela está falando. Acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Sabe, ô Malu, eu me lembro com esse comentário dela, uma coisa que você fez recentemente, você provocou as pessoas nas redes sociais para isso, que eu achei muito bacana. É, você sabe do que eu estou falando, essa coisa da polarização que você falou, provocou as pessoas. E aí, quem que na sua rede social, independente de estar de um lado ou de outro, mas que está semeando algo que você sente que vai causar ódio, ou em um ou em outro, e Uhum, aí você propôs uma certa desintoxicação disso, né? Que não quer dizer que eu rompi com essas pessoas. Isso, eu acho, bom, pelo menos no meu ponto de vista, aí você vai poder falar um pouco sobre isso, eu acho que é diferente do cancelamento, né? Por uhum, exemplo, às vezes tem pessoas que me seguem, né? Que posta conteúdo que não é interessante, e às vezes eu deixo de seguir aquela pessoa, mas não deixo de me relacionar com essa pessoa. Por exemplo, às vezes é alguém que eu me relaciono em sala de aula, né? Eu só ligo uma chavinha para não ver algumas coisas que eu não preciso ver e tal, inclusive para continuar abraçando essa pessoa, né? E aí que eu acho que está a diferença, né? Porque aquilo ali, eu não preciso ter contato com aquilo e ficar alimentando coisas que não uhum, fazem bem para mim, né? Mas eu queria te uhum, ouvir em relação a isso. uhum. Eu acredito também que a gente tem que desenvolver uma sensibilidade para a gente conseguir fazer esse discernimento, para identificar onde eu estou tendo uma postura de autocuidado em relação a mim, ou até onde eu estou tendo uma postura de fechamento. Né? Eu tenho que Uhum, desenvolver uma sensibilidade para eu discernir muito até bom. onde é autocuidado, até onde é um fechamento. Ah, é diferente, também não quero saber, tchau. Né? Uhum, Tem uma diferença e pode ser confuso, né? A linha entre um e outro pode ser tênue. uhum. São a minha experiência que eu compartilhei, né, nas redes sociais que você está comentando, né? É, no meu caso, não eram eram perfis assim, perfis grandes de divulgação de informação. Foi o exemplo do vegetarianismo, veganismo, que você está falando, que eu compartilhei? Foi nesse momento? Eu acho que, Não, se não me engano, foi para os perfis que promovem a separatividade. Era disso que eu estava isso, falando. E eu falei a exato. partir da minha experiência vegetariana, né? Quando eu resolvi me tornar vegetariana, eu comecei a seguir muitos perfis sobre vegetarianismo para eu me inteirar, para eu me abrir para esse universo. Deixa eu conhecer mais o vegetarianismo, as pessoas que são vegetarianas, como que se dá esse processo, né, de transição, pegar receitas, né, foi um dos meus maiores motivadores aí para eu buscar também esse público. E dentro da gama de perfis que eu fui encontrando, muitos traziam o veganismo, o vegetarianismo como um terror absurdo aos animais. Eu sei que isso existe. Inclusive, Uhum, a minha motivação por me tornar vegetariana é a causa animal. É a minha principal motivação. Eu sei que isso existe.
Só que ver aquela crueldade explícita que eles postavam de imagens, de matadouros, aquela coisa me gerava um mal-estar. Tipo, eu me culpava. Uhum. Como eu fiquei tanto tempo da minha vida comendo carne, sabendo que isso existe, me gerava um mal-estar tão grande que eu pensei, quais são os perfis que estão contribuindo para o meu processo? Eram os que mostravam um amor aos animais. Né? Uhum. Mostrava lá uma relação de inclusão, de acolhimento, de outras possibilidades. Então, eu dei essa filtrada. Né? Então, dentro Uhum. do universo vegetariano e vegano, qual o novo está contribuindo para o meu processo de transição hoje? Né? É aqueles que falam uma linguagem mais compatível com a minha forma de ver o mundo. Né? Em vez de trazer Uhum. o trágico da indústria animal, vão trazer o belo, né, que a gente pode alcançar sem contribuir com isso. Né? E agora, saindo da minha experiência e trazendo para o todo, é importante a gente ter esse discernimento para eu reconhecer o meu autocuidado. Né? Nossa, Uhum. eu também tenho que engolir, entre aspas, relações tóxicas, pessoas que formam, espalham informações tóxicas que me fazem mal porque eu tenho que aceitar o outro, porque Uhum. é um autoquestionamento. Então, qual é a Uhum. minha relação com essa pessoa? Primeira coisa. Né? Uhum. Qual é a característica da minha relação? Tem pessoas nas O- nossas redes sociais que a gente tem contato, né, humano, Sim, físico, sim, caloroso, sim. e tem Uhum. pessoas que o contato é meramente virtual. Então, primeiro, qual é a relação que eu estabeleço com essa pessoa? Né? E tem pessoas que desculpa, que o contato pessoal e o contato virtual é muito É muito diferente. Tem isso diferente, também, né? sim. Eu tenho pessoas, quando você falou, eu lembrei, eu tenho pessoas que são do meu convívio social que o meu contato com elas na internet é diferente, né? Por algumas convergências de pensamento, né? Então, primeiro, qual é o tipo de relação que eu tenho com essa pessoa? É uma relação onde a abertura para o diálogo é possível? Tem pessoas que não são abertas ao diálogo. Tem pessoas Uhum. do meu convívio social que têm um fechamento para o diálogo muito grande. Eu vou ficar dando Sim, murro de faca, né? sim, Murro em sim. ponto de faca. Às vezes não, né? A postura de reconhecimento de que essa pessoa é fechada ao diálogo, eu estou reconhecendo uma característica dela e ok, e estou respeitando. Eu não vou Sim, insistir o diálogo e a sim, reflexão para uma pessoa que não está aberta a isso. Né? E sim. aí, o que eu vou fazer em relação a isso? Então, reconhecer, primeiro, o tipo de relação com essa pessoa, para eu saber discernir, né, qual a minha postura em relação ao autocuidado, em relação à exclusão. Ah, é diferente, eu também não quero saber, não. Tchau. Ok, essa Uhum. parte aqui não está fazendo bem. E eu consigo reconhecer a pessoa no todo, volto lá no exemplo do padre. Eu não concordo com a atitude criminosa deles. Não Uhum. concordamos. Uhum. Mas nós Sim. temos uma ação de total cuidado com essas pessoas que cometeram esses atos que eu não concordo. Não Uhum. sei se ficou claro o que eu tentei passar aqui. Podem dar o feedback aí, tá, gente? Por gentileza, Uhum. nos comentários. É, é, É um pouquinho do que é, eu penso sobre isso. sim, sim. Eu acho que eu vejo pouco porque sem óculos aqui, mas eu acho que a Raíza colocou que é um autocuidado, né? Eu acho que sim, né? Acho Sim, que depende muito mais, acho que foi um pouco que você falou, muito mais da forma, né? Do que exatamente do ato, ou seja, de que forma que eu faço de isso, que o forma? que é Exato. o que é que eu estou abrindo mão para aquilo que é tóxico, né? Enfim, Sim, é, é, esse sim. cuidado tem a ver com autocuidado e cuidado com o outro, ou seja, será que eu posso ter um tipo de ação onde, ao mesmo tempo, eu cuido de mim e cuido do outro, né? Esse super o convite da comunicação não violenta, né? É. E isso que você falou é ótimo, né? Me faltou essas palavras na hora. A forma como eu faço isso. Isso faz Uhum. muita diferença. Né? Então, quando eu estou me privando de um conteúdo que não me faz bem, né, na rede social, de que forma eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso de uma forma intolerante, porque é diferente, é totalmente diferente do que eu penso, tchau. Ou eu estou fazendo isso de uma forma ampliada. Olha,
esse pedaço não é compatível comigo, mas por causa dessa... Vou pegar um emprestado lá com nossa prima Gestalt terapia, né? Essa parte não condiz comigo. Mas não é por causa dessa parte que eu vou excluir o todo. Né? Sim, Deixa eu sim, ver o todo também. Então, a forma sim, como a gente faz esse filtro, que é importante também, né, David? A gente ter esse filtro. sim, Mas a sim, sim. maneira diz muito mais se a gente está tendo uma atitude de autocuidado ou uma atitude de anulação, né? Sim. Inclusive, porque talvez um exagero no autocuidado neste caso pode soar por um melindre. Um melindre não é um autocuidado, né? É. Aconteceu recentemente algo comigo que foi bem interessante, assim. Eu tava na semana que saiu o podcast que eu fiz pela Escola de Empatia, A Gente Ama Quem Escuta Bonito, né? E eu saí postando por quanto é lugar, eu queria muito que todo mundo ouvisse o podcast, que eu achei que fosse super legal e tal. E postei no LinkedIn, né? E aí apareceu uma pessoa que eu não conhecia, né? Nunca tinha visto, né? Lá no LinkedIn tem assim, primeiro, segundo, terceiro, que é a pessoa que você tem um contato direto lá na rede, uma pessoa que conhece alguém que você conhece, então essa pessoa estava em terceiro, né? Tava longe de Enfim, você, né? tão longe, eu não sei nem como encontrou, mas. E olha, ela encontrou e ouviu o podcast inteiro, né? E aí, ele postou um comentário lá, público, que eu li, assim, me machucou profundamente, né? Ele colocou assim, fala, tudo bem, se você quer que as pessoas escutam você caladinho, você é desses mesmos. Algo parecido com isso, né? Eu não lembro muito bem, não, mas, Malu, eu li aquilo, né? E eu senti uma coisa espalhando pelo meu corpo, assim, sabe? Que Eu eu imagino. precisei ter um momento comigo para entender. Tipo, poxa, você faz um negócio super convidando as pessoas para essa abertura, para escutar o O outro, algo convite que era você o acha que oposto do que ele é colocou, super né? positivo. E eu falei assim, como que essa pessoa está fazendo essa leitura disso? E eu achei aquele comentário super agressivo, enfim. Aí eu tentei vir fazer o movimento. Peraí, o que está O que está acontecendo mobilizando em comigo, né? você, enfim, né? E aí fui respirar fundo para tentar, né, ver o que eu fazia com aquilo. Eu excluí aquele comentário e tal, né? Mas aí eu fui tentar, falei, poxa, vou tentar utilizar a comunicação não violenta com ele, né? Porque ele está falando do ponto de vista de uma necessidade dele também, assim, né? E aí eu peguei e falei, olha, oi fulano. Aí eu falei, né, confesso que ler isso que você escreveu, sim, me frustrou bastante, porque não era isso que eu queria comunicar, né? Mas estou aqui tentando te entender. O que você quis comunicar é que para você está até disposto a ouvir, mas é importante que você também seja ouvido, é isso? Aí você E aí desarmou ele. ele Ou não, voltou né? lá. Não, o sentido era de fato compreender ele mesmo, ou seja, e aí acho que é esse movimento que a gente está falando dessa abertura, né? Aham. Ou seja, tá doendo pra caramba, mas o que tá doendo é meu, não é Uhum. exatamente o estímulo dele, é no Uhum. que esse estímulo pega em mim, em minha história, é isso que está doendo. Então, é tentar deixar isso aqui um pouquinho de lado, respeitando isso, comunicando isso, né? Mas tentar também fazer essa escuta dele e ter esse cuidado com ele, né? E ele pôs uma resposta lá que, assim, ele mudou da água para o vinho, mas, assim, eu senti, depois que eu li a outra resposta dele, que antes esse cara estava distante e depois esse cara estava próximo. Ai, olha que coisa legal. E foi muito bom isso, assim, né? Ver essa possibilidade. Eu lembro que eu dividi isso com as meninas da escola de empatia, e foi muito legal esse movimento. Então, é difícil Uhum. ter esse cuidado na relação.
Uhum. Mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. E talvez um dos movimentos interessantes é a gente não deixar ser capturado por esse gatilho emocional, né? A gente fazer o movimento de respirar, de, peraí, deixa eu, não vou responder agora não, deixa eu pensar, deixa eu entender como que isso me afeta, deixa eu entender qual que é a minha necessidade aqui por trás e tal, para inclusive ter esse cuidado, porque uma das necessidades minhas era também ter cuidado com ele. E isso estava difícil demais para mim. Uhum. E lindo esse exemplo, adorei. E também reconhecer, né, quando isso, porque os gatilhos vêm o tempo todo, né? E por que é difícil a gente ter essa atenção, nesse cuidado na relação? É a gente trazer um novo olhar para esse gatilho. Ao invés de eu simplesmente reagir a ele, é eu reconhecer como que ele atua em mim. E aí eu me cuido. Quando eu me cuido, eu crio o autossuporte necessário para então eu devolver para o outro de forma cuidadosa. E o exemplo que você deu ilustra isso maravilhosamente bem. Então, antes de você reagir ao comentário dele, você se cuidou. Nossa, isso me gerou um mal-estar. Deixa eu ver, deixa eu me cuidar, deixa eu ver como é que está sendo isso aqui para mim. E aí, quando você se cuida, você se aproxima dele cuidadosamente. Ai, que lindo, né, Fio? Muito bacana. E aí, assim, te ouvindo falar, e outra coisa que me faz pensar é o quanto que a gente falou aí dessa moda ou política do cancelamento, né? Outra coisa que acho que nos faz muito mal é a política da lacração, né? Porque a lacração eu lacro em cima do outro. E ó, do ponto de vista das relações, é descuidado, é distanciamento. E nos ajuda a quê? No que isso nos ajuda? Quando eu lacro em cima do outro, né? Eu não sei se eu estou sendo... Me ajuda até... me ajude, por favor, Malu, a avaliar isso. Eu não sei se eu estou sendo muito radical aqui. É como se eu encapasse o outro, né? Com aquilo, com algo sobreposto à pessoa, né? Sim. Ele vem por cima e anula, né, a pessoa. Sim. Para mim é algo como te humilhei, ganhei. Uma competitividade, né? De quem sai por cima disso. Sim, né? Sim. E o objetivo de relações cuidadosas é trazer o outro para perto. Para perto. E olha o desafio. Muitas vezes, trazer esse outro para perto é o outro no qual eu rejeito porque ele é diferente. Trazer o diferente para perto. Olha o desafio, mas ao mesmo tempo, olha o convite maravilhoso. Trazer o diferente para perto, como eu posso aprender com esse diferente? Mas eu tenho que me abrir, né? Sim, estamos finalizando? O nosso tempo, eu perdi a conta aqui. Quando eu olhei, assustei, já tá nos finalmente. Passa muito rápido. Mas eu te cortei, pode concluir seu pensamento? Não, eu ia dizer que acho que um outro elemento fundamental é disponibilidade, né? Que não é algo fácil de ser desenvolvido, mas se a gente quer ter cuidado com aquilo que é do outro, estabelecer relações cuidadosas na nossa vida, a gente precisa realmente pensar na nossa capacidade de estar disponível, né? Na nossa disponibilidade para o outro. Né? Disponibilidade e presença. Né? Acho que são duas atitudes e duas posturas que se complementam e se enriquecem. Eu estar disponível e estar presente nessa relação. Né? Acho que são dois fatores que enriquecem muito. Né? Sem dúvida. Acho que conseguimos dar o recado que a gente queria. Espero que sim. Né? E agradecer todo mundo que ficou presente com a gente nesse encontro, nesse momento. Agradecer a interação aí pelos comentários, a participação que vocês estão tendo com a gente desde a primeira live, né? A gente fica muito feliz
com o retorno e o engajamento que a gente recebe, né, que estamos recebendo dessas lives. Semana que vem tem mais. Se alguém tiver necessidade de falar mais alguma coisa, fazer alguma perguntinha pra gente, já estamos nos nossos minutinhos finais. Sinta-se à vontade. Sim. E Semana só que... dar um... Pode falar. Eu ia só mandar um abraço aqui para o pessoal do antes disso, só dizer que semana que vem Shilen Alves e Fúvia Cristina falando sobre psicoterapia infanto-juvenil. Um tema aí, ó, maravilhoso. Né? E um tema onde, pelo menos eu, recebo muita demanda, né, de alunos, ex-alunos, colegas de profissão, no início da profissão, sobre referências, né, e literatura pro atendimento de crianças e adolescentes. Então, semana que vem vai ter esse presentaço aí para vocês, né, Shirley, Fúvia, duas maravilhosas aí do NEPFé. Então, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, né, as colegas da NEPFé, alunas, ex-alunas, colegas de profissão, todo mundo que esteve aí presente com a gente. Também agradecer, muito obrigado, pessoal, por nos prestigiar, por estar aí conosco. Continue com a gente no projeto NEPFé On Lives, né? Até o final de julho teremos várias lives. Muito obrigado mesmo. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Beijo, beijo, e não se esqueçam que essa live vai ficar no IGTV. Isso. Gostou? Recomenda lá para o coleguinha assistir lá no IGTV. E a disputa terapêutica está lá no IGTV do NEPFé e sobre perdas... e ressignificação da vida. Isso, fantástica essa live, também está lá no IGTV. Né? Quem não viu, vale a pena. Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, David. É sempre um Boa prazer noite, Malu. essa parceria com você, viu? Eu que agradeço, querido. O prazer foi meu. Muito obrigado. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Estou encerrando. Olha, eu não consegui ler, não, por conta de dificuldades mesmo, né? Tecnológicas, tá bom? Mas um abraço para todo mundo que esteve aqui presente. Tchau, tchau.